Bem-vindo, estudante, a mais uma aula do Se Liga na Educação. Eu sou a professora Márcia Saturnino. Hoje nós vamos ver um conteúdo de Física. Está no PET 1, semana 1 e 2, segundo ano. Vamos falar sobre calor, temperatura e escalas. Então, na aula de hoje, nós iremos compreender o conceito de temperatura e sua medida, mostrar as diferenças de escalas dos diversos termômetros Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Sobre calor e temperatura, nós vamos compreender um pouco sobre os fenômenos que envolvem isso. Então, vamos fazer umas perguntinhas para você já ir compreendendo o que a gente vai estudar hoje. Por que nos agasalhamos no frio? Você sabe responder essa pergunta? Podemos usar os sentidos para definir se está frio ou quente? O calor do fogo aquece ou muda a temperatura dos objetos? Será que perdemos calor para o meio ambiente? Em que temperatura pode nevar? Então vamos falar um pouco sobre calor e temperatura para a gente poder responder aquelas perguntinhas. Qual é a temperatura do corpo humano? Você sabe? Qual a diferença de calor e temperatura? Calor é igual a temperatura? Então vamos lá. O que é calor? Calor é energia térmica que flui de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Sua unidade de medida no sistema internacional é o Joule, representado pela letra J maiúscula. No entanto, outra medida de calor bastante utilizada é a caloria, que a gente representa com cal. E existe uma relação entre essas duas unidades de medida. Uma caloria equivale a aproximadamente 4,2 joules. Então, o calor é uma energia que flui de um corpo para outro, no corpo mais quente para o corpo mais frio. E o que é temperatura? Temperatura é a medida associada à agitação das partículas de um corpo. Quanto maior a agitação das partículas, maior sua temperatura. A unidade de medida mais usada no Brasil é o grau Celsius, representado pela bolinha grau e o C maiúsculo. Então, a gente viu aqui que existem dois conceitos diferentes para calor e temperatura. Calor é uma energia que está em trânsito e temperatura está relacionada à vibração das moléculas no material. Então, vamos falar um pouquinho para a gente entender melhor esses dois conceitos. Quando eu coloco lá uma panela para aquecer e vou preparar algum alimento, o calor do fogão, ele transfere, a chama do fogão transfere calor para a panela e para o alimento. Essa panela e o alimento, ao receber esse calor, eles vão mudar de temperatura, aumenta a temperatura. Então, quando o corpo recebe calor, ele aumenta a temperatura. A temperatura é uma característica desse corpo, está relacionado às vibrações das moléculas desse corpo. Então, quando ele recebe calor, aumenta a vibração das moléculas, aumenta a temperatura. Então, isso que vamos relembrar, ó, calor, energia que passa de um corpo para outro. Temperatura, medida da agitação das partículas. Agora que a gente compreendeu um pouco melhor esses conceitos, vamos falar sobre alguns dispositivos, como, por exemplo, o termômetro. O que é o termômetro? Ele é um dispositivo usado para medir temperatura. Há vários tipos de termômetros. Os mais comuns são o termômetro analógico, que é o de mercúrio ou Gallinstam, o termômetro de lâmina bimetálica e o termômetro digital infravermelho, que hoje em dia a gente tem visto muito ser utilizado por causa da pandemia. O termômetro a gente normalmente usa para medir a temperatura do corpo, para saber se está com febre ou não. Mas qual que é a temperatura do corpo? A temperatura ideal do corpo humano, ela varia de 36 graus Celsius a 36,7 graus Celsius. Então, passou de 37, normalmente é considerado febre. E a temperatura de 36 até 36,7 é a temperatura normal. Como funciona o termômetro? Aqui eu coloquei uma imagem do termômetro culinário, que é muito utilizado para a gastronomia. O termômetro ele funciona através do equilíbrio térmico. Dois sistemas físicos trocam calor e após certo determinado tempo, eles ficam à mesma temperatura. Então, eu coloco dois corpos de modo que eles consigam transferir energia de um para o outro em contato. E aí a temperatura desses dois corpos, ao final do sistema, eles vão entrar em equilíbrio. Eles trocam calor e ficam com a mesma temperatura. Assim funciona o termômetro. Quando você vai medir a sua temperatura, aquele termômetro que a gente tem contato, ele entra em equilíbrio térmico e aí ele vai mostrar para mim qual a temperatura do meu organismo. Já o termômetro que a gente utiliza de infravermelho,
ele tem uma resposta mais rápida. Ele identifica qual que é a vibração que o meu corpo está emitindo ali, qual o infravermelho que o meu corpo está emitindo e consegue medir essa temperatura através desse calor que está sendo emitido. A temperatura ideal do corpo humano a gente viu, 36 graus. Então, eu tenho aqui um corpo frio e um corpo quente. Aí, quando esses dois corpos são colocados em contato, eles vão entrar em equilíbrio. E é assim que funciona o nosso termômetro. Vamos falar agora sobre as escalas termométricas, que são as escalas de medir temperatura. As três principais escalas que a gente tem é Celsius, Fahrenheit e a Kelvin, que é a escala utilizada no Sistema Internacional de Unidades. Vamos falar um pouco sobre a escala Celsius, que é a mais utilizada no Brasil. A escala Celsius ela foi construída em 1742 pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius. Adotou para o ponto de fusão do gelo o valor 0 e para o ponto de ebulição da água o valor 100. Dividiu-se em 100 partes iguais e cada parte recebeu o nome de grau Celsius, cujo símbolo é o grau Celsius, a bolinha com o C maiúsculo. E aí vou falar rapidamente sobre a escala Fahrenheit e nós vamos fazer umas comparações entre essas escalas. A escala Fahrenheit ela foi construída em 1727 pelo físico alemão Daniel Gabriel Fahrenheit. Adotou o valor 0 para a mistura de água, gelo picado e sal, e o valor 100 para a temperatura do corpo humano. Dividiu seu intervalo entre esses pontos fixos em 100 partes iguais e cada parte recebeu o nome de grau Fahrenheit, cujo símbolo é o grau, a bolinha, com o F maiúsculo. Então, para a gente criar uma escala, eu preciso definir dois pontos fundamentais. Vocês observaram aqui que a escala Celsius e a escala Fahrenheit utilizaram pontos diferentes como referência. Mas como que eu faço a equivalência dessas duas escalas? Então, ao compararmos os pontos fixos escolhidos por Fahrenheit e Celsius, sob pressão de 1 atm, nós temos o seguinte: o ponto de fusão do gelo em 32 graus Fahrenheit, aqui, e o ponto de fusão, eu vou utilizar, isso, apaguei aqui, na escala Celsius, o 0. Na escala Fahrenheit, 32. Já o ponto de ebulição, que a gente utiliza aqui como 100 graus Celsius, na escala Fahrenheit ele equivale a 212 graus Fahrenheit, por causa dessa diferença que foi escolhido os pontos fundamentais das duas escalas. A escala Kelvin, ela é considerada uma escala absoluta. Ela foi criada em 1848 pelo cientista britânico William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. Baseado no princípio termodinâmico, considerou o zero absoluto como o limite mínimo para o estado de agitação das partículas de um sistema. O que significa isso? Eu li rápido para poder explicar para vocês. O Kelvin ele pensou o seguinte: imagina a agitação normal que todo o corpo tem. Então, todo o corpo ele tem uma vibração natural das moléculas, das partículas. E aí, imagine se eu resfriar esse corpo e for diminuindo a vibração dessas partículas. Isso quer dizer o seguinte: eu estou mudando a temperatura desse corpo. E aí, se eu resfriar até um ponto mínimo em que as partículas desse corpo fiquem paradas. Esse seria o 0 Kelvin. Então, ele usou isso como referência para o zero. Então, a escala Kelvin ela não tem valores negativos, porque o valor mínimo de temperatura que eu poderia ter no universo é o 0 Kelvin, é onde as partículas estão praticamente em repouso. Então, por isso ela é considerada uma escala científica, porque ela não foi um ponto aleatório que foi selecionado para definir a temperatura. Ela foi relacionada a um fator termodinâmico da matéria. Kelvin atribuiu o valor de 1 Kelvin a uma extensão igual à do grau Celsius. Assim, o ponto de fusão do gelo corresponde a 273 Kelvin, enquanto o ponto de ebulição da água corresponde a 373 Kelvin. É considerada a unidade de medida de temperatura do Sistema Internacional e tem por símbolo o K. Observe que a escala Kelvin ela não utiliza a nomenclatura grau, é somente Kelvin. Então, qual que foi a relação entre essas escalas? A gente tem aqui o 0 graus Celsius, ele corresponde a 32 graus Fahrenheit, 273 Kelvin. O 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit,
273 Kelvin. E como que eu faço a conversão entre essas escalas? Através dessas formulinhas aqui. TC, temperatura em Celsius, TK, temperatura em Kelvin, menos 273. E para a conversão de Celsius e Fahrenheit, eu tenho uma expressão um pouquinho mais complexa, que é TC sobre 5 é igual TF menos 32 sobre 9. Vamos fazer um exemplo rapidinho, para a gente compreender melhor. Um termômetro ele marca 25 graus Celsius para a temperatura ambiente em um dia de outono. Determine qual o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Então, eu vou pegar aqui a nossa lousa para mostrar para vocês como fazer. Ok. Então, observe o seguinte. Ele quer saber o seguinte. A temperatura em Celsius de 25 graus Celsius, quanto equivale em Fahrenheit e quanto equivale em Kelvin. Para isso, nós vamos utilizar a fórmula que eu passei no slide passado. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Em Celsius corresponde Kelvin menos 273. Então, vamos resolver aqui em Kelvin primeiro. Eu quero a temperatura de 25. Vou substituir aqui. TK eu quero saber, menos 273. Vou passar para o lado de cá o TK que aqui me interessa. Ele vai ficar negativo. E vou passar também o 25, ficou negativo. Então, menos TK é igual a menos 298. Vou multiplicar todo mundo por menos 1, porque o meu TK tem que ser positivo. 298 Kelvin. Então, a temperatura de 25 graus Celsius, ela corresponde em Kelvin 298 Kelvins, ok? Ok, então vamos fazer agora em Fahrenheit. Vou apagar aqui para a gente ter espaço para fazer em Fahrenheit, tá certo? Lembrando que em Fahrenheit, a minha continha vai ser um pouquinho mais complexa. Por quê? Então, nós fizemos o primeiro cálculo. No segundo, eu já deixei pronto aqui e vou explicar para vocês, tá? Para eu passar a temperatura de 25 graus Celsius para Fahrenheit, nós vamos utilizar essa formulinha de TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí, onde eu quero saber a temperatura de 25 graus Celsius, eu vou substituir na equação, no caso, no TC. Então, 25 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. E aí, a continha matemática aqui, você pode fazer a sua maneira. Aqui eu fiz da seguinte forma, eu passei o 9 para cá multiplicando, então ficou 25 vezes 9 dividido por 5 é igual a TF menos 32. E aí eu inverti os lados, multipliquei por menos 1, você pode fazer em casa, e aí o sinal de todo mundo voltou a ser positivo. Então, TF menos 32 é igual a 25 vezes 9 dividido por 5. 9 dividido por 5 é 1,8. Então, minha equação ficou TF menos 32 é igual a 25 vezes 1,8. E aí, 25 vezes 1,8 é 45. O 32 estava negativo do outro lado, passa para cá, somando. Então, 45 mais 32 é igual a 77 graus Fahrenheit. Então, a temperatura de 25 graus Celsius corresponde a 77 graus Fahrenheit. Ok. Então, foi respondida aqui a nossa questão. Agora, vamos voltar às nossas perguntinhas. Por que nos agasalhamos no frio? Você consegue responder isso agora? Sim, o corpo humano ele tem uma temperatura de 36,7 graus Celsius. Então, sempre que o ambiente está com a temperatura diferente dessa, vai haver troca de calor com o corpo. Se o ambiente está mais frio do que 36 graus, a gente vai perder calor para o meio. E para evitar essa perda de calor, a gente utiliza os agasalhos. Esses agasalhos impedem que a gente perca calor para o meio. Podemos usar os sentidos para definir se está frio ou quente? Os nossos sentidos eles podem variar de pessoa para pessoa, mas o que é certo de falar para a gente se está frio ou quente é a temperatura. Então, é sempre bom utilizar um termômetro. O
O calor do fogo aquece ou muda a temperatura dos objetos? Sim, o calor do fogo aquece os objetos e a temperatura dos objetos aumenta quando recebe calor. Será que perdemos calor para o meio ambiente? E aí, como a gente falou antes, a gente perde calor sim e recebe calor também. O que acontece nos lugares muito quentes, como no deserto, em que a temperatura ambiente ela é muito mais alta do que a temperatura do corpo humano, está muito mais quente do que o meu corpo, eu preciso também me proteger desse calor de fora. Então, no deserto, as pessoas usam aquelas roupas pesadas de lã para se proteger da transferência de calor que ocorre do ambiente para o corpo. Então, o calor do ambiente também pode ser transferido para o corpo humano. Em que temperatura pode nevar? Pode nevar quando a temperatura do ar ela se aproxima do 0 graus Celsius, que é o ponto onde a água congela. E aí, então, o que nós vimos hoje? Nós falamos a diferença sobre calor e temperatura e vimos seus dois conceitos. E falamos sobre as escalas de temperatura, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Nós percebemos que essas escalas utilizam pontos de referência para determinar as temperaturas e a escala Kelvin usa um fator termodinâmico da matéria para definir a temperatura. E lembrando que na escala Kelvin não existem números negativos, sempre positivos, porque o 0 Kelvin ele representa o valor mínimo de energia que eu poderia ter em um objeto, na matéria. Então, quando as moléculas todas vibram e estariam em repouso. Nesse repouso, eu tenho 0 Kelvin. Então, não tenho valores negativos na escala Kelvin. E na escala Kelvin, a gente não utiliza grau, a gente só fala escala Kelvin, ok? E agradeço vocês por essa aula e estudem, façam os exercícios do PET e pode mandar dúvidas para o nosso Tira Dúvidas, tá?